Oi, gente. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas dicas de uso do lápis aquarelável. Qual é a maneira correta de usar o lápis aquarelável? Se ele é a mesma coisa que um lápis seco, se com lápis seco eu consigo dar esse tom de pintura, quais os pincéis corretos eu devo utilizar com essa técnica, qual o tipo de papel, se um papel ofício, um papel A4 comum, desses que a gente usa para imprimir em casa, se eles são meios possíveis, meios legais de ter um desenho com lápis aquarelável. Será que é a mesma coisa que um papel um pouco diferente, um papel um pouco mais grosso para aquarela ou para a técnica de desenho aquarelado? Então eu vou tirar aqui essas dicas, vou dar essas dicas, tirar algumas dúvidas e também mostrar a vocês e falar um pouco da minha experiência com os lápis de marcas nacionais que eu utilizei e aqueles que eu estou conhecendo, que eu tive acesso há pouco tempo, até uma marca que eu vou comentar com vocês já já. Então, é isso. Vamos lá, vamos praticar em casa, melhorar o nosso desenho, todo dia desenhar, praticar. Não saber desenhar não é desculpa. Desenho é uma técnica que é como a sua escrita. Logo lá no início, você percebeu que você tinha uma letra, né, que não era aquela coisa toda. Daí o tempo foi passando e você percebeu, e você percebe que a sua letra está ficando mais bonita. Então, da mesma maneira, o desenho é um percurso, né? A gente consegue fazer um rabisco e o rabisco vai evoluindo, 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 e a gente consegue pintar e desenhar cada vez mais bonito, lógico que do nosso jeito. Não dizendo com isso que existe um desenho mais bonito do que o outro. Cada expressão ela é linda do jeito que ela é. Seu desenho ele é lindo do jeito que ele é. E é isso que a gente tem comentado, né? A gente tem comentado muito sobre essa individualidade, essa beleza individual que cada tipo de arte tem. Pintura, desenho, dança. Tudo que a gente faz nesse sentido é bonito, né? Cortar um pouquinho desse julgamento que pode afastar a gente de entender e gostar da arte. Eu não tenho um dom. O dom, ele acontece com a rotina das práticas. Se você desenha todo dia, se você se dedica, eu quero desenhar muito bem, esse meu desenho não está bom o suficiente, então isso determina que você vai lá todo dia, tenta, tira um dia interessante no espacinho legal, vai lá, faça um desenho, vou tentando, vou experimentando. É assim que eu consigo fazer as minhas práticas e que outros colegas que também produzem também fazem, eles vão experimentando, conhecendo mais. Assim a gente vai melhorando cada vez mais. Então é isso, eu vou comentar um pouquinho as marcas com vocês e vou mostrar as diferenças e mostrar a maneira correta. Então vamos lá? Prontinho. Então aqui estão dois tipos de lápis diferentes e de marcas também diferentes. Das marcas nacionais dos lápis aquarelados ou aquareláveis que eu utilizo e conheci são a Faber-Castell, que é o exemplo desse aqui. Então esse é o lápis aquarelável da Faber-Castell. Mas como é que eu sei que é um lápis aquarelável? Talvez eu já tenha em meu estojo e eu não sei onde é que eu olho. Não tem problema, é super simples identificar se um lápis é aquarelável. Então você vem aqui, não sei se eu vou conseguir focar. Mas aqui vai ter, deixa eu vir pra cá, assim, vou conseguir. Então aqui você vai ter o nome, né, aquarela. Então você consegue identificar um lápis assim. E se for um lápis importado, vai ter, no lugar de aquarela, vai ter geralmente em inglês, né, que seria watercolor. E aqui está o lápis seco, que existe uma diferença. Inclusive, eu queria muito ter comprado esse lápis, né? Eu acompanho desenhistas e ilustradores que moram em outros países e eu achava os desenhos que eles faziam, eu ficava olhando para o dedo, para o lápis de cor, para ver que marca era, porque eles conseguiam um trabalho muito interessante. Daí eu comprei essa marca que se chama Prismacolor. É um lápis importado e
e seco. Esse aqui não abre que nem como aquarelável. Daí eu comprei esse lápis e não gostei muito do desempenho dele. Por isso que é muito bom ter um lápis aquarelável em casa. Por quê? Porque ele é versátil. O que é isso, versátil? Tanto ele serve para desenho, para fazer desenho seco, quanto com um toque de água ele se torna uma pintura, um desenho aquarelado. Daí eu vou comentar com vocês qual tipo de lápis que eu devo, qual tipo de pincel que eu devo utilizar para aquarelar o meu desenho. Então, sempre os de cerda fina, os pincéis com a cerda fina, são os corretos para fazer um desenho aquarelado. Então esses, ó, como eles são fininhos, tá vendo? Esses são os pincéis ideais para aquarelar um desenho. Eu vou mostrar outro aqui para vocês. A diferença. Esse é um pincel da cerda mais grossa. Ó, faz até um som. Dá para perceber que ele é mais grosso. Já os pincéis para aquarela, eles são pincéis mais finos. Que é o caso aqui desses dois. Ó, para isso. Bem mais fofinho. Outra coisa, nós temos que ter cuidado com os nossos pincéis, que eles estragam se forem utilizados incorretamente. Armazenar, guardar sujo, tudo isso a gente tem que ter cuidado para ter um pincel bom. Sempre assim. Daí eu vou mostrar o que a gente precisa para ter um desenho aquarelado. Antes da gente começar o desenho, para a gente conhecer como é a aquarela, como é o lápis aquarelável, eu vou separar algumas cores aqui e a gente vai abrir pra gente conhecer como até onde vai, né? Quanto de água que eu preciso colocar, como que acontece. Lembrando que aqui já tá separado meu potinho com água, meu papel, que ele é um pouquinho mais grosso, que ele é específico para isso, né? Um papel com a gramatura 200, gramatura quer dizer que ele é mais grosso que o outro. Será esse momento também eu vou mostrar para vocês, será que eu consigo aquarelar também com um papel comum? Que é esse papel A4 aqui. Será que fica a mesma coisa? Eu vou até deixar aqui, ó. Eu vou até deixar aqui para mostrar para vocês se fica a mesma coisa, se a gente consegue. Certo? Eu vou separar, deixa eu ver mais uma cor aqui. Eu gosto dessa cor. Aqui, eu vou fazer com vocês. Aí faz assim, eu faço um quadradinho aqui desse jeito. Aí eu vou fazendo de outras cores para eu conhecer como é que é a aquarela. Esse aqui para ficar bem pigmentado, que é forte. Aí eu venho aqui embaixo, eu faço isso, ó, tá vendo? E faço aqui embaixo com esse. Vou fazer com essas cores. Será que vai acontecer o mesmo aqui com esse? Eu vou tentar. Aqui, nesse papel desse lado de cá, gente, é o papel comum, certo? É o papel A4, aquele que eu comentei que a gente usa para fazer impressão em casa. Que a gente tem em casa, geralmente. Será que a gente vai conseguir aquarelar? Será que vai ficar a mesma coisa? Vou mostrar aqui. Eu fiz dois de azul ali, será? Pronto. Aí eu venho com o meu pincel da cerda macia, né? Coloco só a pontinha. E vou aqui, ó, fazer o meu estudo, né? Que eu olhar até onde. Será que esse negócio funciona mesmo? Algumas cores vão aquarelar mais do que as outras. Ó, esse aqui abriu um pouquinho, ó. Daí, ó, a gente vê que ele vai abrindo. Agora o laranja. Laranja já dá pra ver que ele pegou mais. Aí eu vou... Aí isso mostra como é que eu posso conseguir os tons, né? Do mais forte aqui nessa parte e mais claro pra cá. Aqui o amarelo agora. É assim que a gente conhece como é que é aquarela. O que não vai acontecer com o lápis lá, com lápis seco. Ele não dá essa possibilidade. Então, mais uma vez, o lápis aquarelável é interessante porque ele serve tanto para desenho seco, como com um toque de água transforma
em uma aquarela, um desenho aquarelado. Aí se eu quiser fazer mais clarinho, aí eu venho, ó, tá vendo? Coloco um pouquinho mais de água, se eu quiser um tom, ó, tá vendo, gente? Como é que eu consigo? Então eu vou abrindo aqui, ó, primeiro essa pontinha. Essa primeira cor aqui que é um magenta, que não abriu muito. Daí, como é que vai reagir o papel comum? Ó pra cá. Tá vendo? O papel comum, ele estraga porque ele não é grossinho o suficiente. Ele não tem gramatura suficiente para aguentar essa água. Olha o que acontece. Estão vendo a diferença? Então, esse é o papel. Esse aqui é o papel ideal pra gente fazer. Ó, ele até abre. A gente vê que ele abriu, mas o papel ele cede. O papel não é próprio para fazer. Olha pra isso. Tá vendo? Então, antes da gente fazer o desenho, a gente faz esse exercício de conhecer como é o lápis aquarelável e qual papel ideal eu devo usar. Então, o papel que eu utilizo para fazer aquarela são sempre os de gramatura grande. 140 já consegue, gramatura 140, o 90 consegue também, só que eu não acho que fica muito legal. Daí, esse aqui é o de 200, é o meu preferido. Aí ele dá pra perceber que ele é mais grosso, ao comparar os dois aqui, a grossura, tá vendo? Estão vendo? Então é isso, vamos lá fazer o nosso desenho agora. Então, esses aqui são os materiais que eu utilizo para fazer um desenho aquarelado. O lápis de cor aquarelado que eu disse a vocês. Os pincéis com cerdas finas. Um potinho com água. Que esse é o momento também da gente reutilizar materiais que talvez iriam para o lixo, como aqueles potinhos de requeijão cremoso, eu utilizo também para isso, porque a gente evita estar poluindo, diminuir o descarte aí do lixo. E um paninho, esse aqui ele já tem ele tá todo assim sujinho e colorido, porque eu já uso para pintar não somente aquarela, mas acrílica e outras tintas que eu uso. Então, eu vou fazer aqui o desenho para vocês. De um lado, um desenho com lápis aquarelável e de outro, um desenho com o lápis seco, para vocês perceberem a diferença. Por que optar pela compra de um lápis aquarelável? Né? É um lápis um pouquinho mais caro, mas, né, porém, vocês vão perceber que tanto ele serve para o desenho seco, quanto ele serve para o desenho aquarelado, para um desenho com a técnica da aquarela. Então, eu vou fazer aqui com vocês dois desenhos simples, para a gente observar qual a diferença. Desse lado eu vou colocar aquarela e esse o seco. Então, eu vou colocar aqui para a gente identificar que esse aqui vai ser a aquarela. Então aqui vai ser a minha aquarela e aqui vai ser o meu seco. Só pra gente não esquecer. Vamos lá ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer o mesmo desenho. Aqui. Agora eu vou fazer desse lado daqui. Fiz um pouco maior esse. Mas não tem problema. Outra dica que eu dou pra vocês é que eu costumo fazer um esboço antes. O esboço é isso aqui, ó. O esboço é fazer um desenho a lápis antes.
né? E isso serve para a pintura, isso serve também para o desenho. Daí a gente costuma fazer um desenho fraquinho, porque a gente apaga e fica só um detalhezinho. Aí a gente vem com lápis ou com a tinta e colore em cima. Vou pegar a borracha. Esqueci. Outra coisa que é uma dica é porque cada um encontra um jeito de fazer o seu desenho. Outra coisa que tem muita gente que faz e acha que é legal, eu não uso porque eu não adquiri esse costume, essa rotina de colocar uma fita aqui em cima, ó, porque aí evita do seu papel se mexer. E tem gente que acha isso muito importante, né? Como eu não tenho essa administração no meu desenho, aí pra mim eu não faço. Daí, antes de eu começar a pintura, eu limpei minha borracha, ela fica suja por causa do estojo, né? Daí, ó, eu vou tirar um pouquinho o excesso do desenho, pra ficar só o esboço, porque ficar mostrando lápis às vezes não é muito legal. Daí eu vou tirando, apagando bem de levinho. Lembrando, gente, que o desenho ele tem que ser também bem fraquinho. Ele tem que ser bem fraquinho. No caso da aquarela, né? Aí, ó, isso aqui também é muito legal. É uma vassourinha para desenho. Por quê? Porque aí eu evito ficar fazendo esse movimento que pode manchar o meu desenho. Aí eu vou, ó. Muito prático. Você vai tirar toda a sujeirinha sem borrar o seu desenho. Fica um pouquinho. Daí, tirou. Daí eu vou fazer com vocês um desenho aquarelado e outro desenho seco, como eu disse. Então eu vou separar aqui as cores. Eu vou usar essas desse lado aqui. Não tem amarelo, tem um amarelo mais forte. Eu vou usar essas cores aqui e eu vou procurar nos lápis aquareláveis as mesmas. Amarelo, laranja. E deixa eu ver uma cor meio ocre. Senão aquele ali é laranja. Eu vou utilizar esses. Vou utilizar esses daqui do lado de cá, certo? Então aquarela e o lápis seco. Vamos lá, vou tirar esses daqui para não me atrapalhar. Eu vou fazer com vocês. Olha a diferença, certo? Daí nessa parte aqui embaixo dos olhos eu vou colocar um tom mais forte, ó. Eu venho e faço uma sombra aqui do meu emoji.
aqui com um lápis aquarelável e aqui eu vou fazer com seco agora. Esse outro lado agora. Já preenchi o amarelo na cor todinha. Aí eu venho, coloco uma sombrinha, que eu fiz com o outro. Fiz uma sombra como eu fiz nesse aqui. Aí eu venho aqui embaixo e prontinho. Os lápis escuros daí os escuros, esses eu uso depois. Aquarelável aqui e esse aqui. Agora eu vou aquarelar. Daí eu vou usar esse aqui para vocês conseguirem ver, certo? Ó pra cá. Nunca eu coloco o lápis dentro da água. Nunca eu vou colocar aqui. Porque ele vai estragar a madeira do meu lápis, certo? O certo é esse. Olha pra cá. Coloco só com a pontinha. Coloco aqui na água só com a pontinha. Pra ficar fazendo isso não é pra fazer, certo? Olha aqui. Aqui é lápis, eu vou na água. E vou ó, pra cá com a ponta. Eu vou fazendo esses movimentos.
Agora, será que a gente vai conseguir aquarelar esse aqui? Vamos tentar, para ver se a gente consegue. Ó, não consegue por quê? Porque ele não é para isso. A gente não consegue aquarelar, não consegue abrir, porque como o outro, olha só a diferença. Esse é o lápis seco e esse é a aquarela. Então a gente não consegue, ó aqui pro laranja, a gente não consegue abrir de jeito nenhum, porque não é um lápis próprio para isso. Daí eu vou deixar sempre as cores escuras para o final. Então quando tá secando, eu venho para esse aqui para fazer o contorno. Ó, um lápis escuro. Agora eu contorno com esse aqui.